Muito bem, senhores. Então, aqui nesse vídeo eu tenho um objetivo muito simples. Eu percebi que ao longo das minhas aulas, alguns alunos têm muita dificuldade na interpretação do esquema elétrico Volkswagen, tá? Então, qual que é o meu objetivo aqui nesse trabalho, né? Eu quero pegar aquele esquema da Volks e de um componente específico, ou seja, a ligação de um componente específico, eu quero traduzir, eu quero passar daquele esquema para essa folha, para essa página, para uma única folha. Então aqui eu vou fazer um estudo do esquema da partida. Então a gente vai entender as ligações feitas no motor de partida, só que a gente vai trazer do esquema Volkswagen para uma única folha, para uma única transparência, uma única imagem. Fazendo esse exercício de pegar do esquema original da montadora e trazer para uma folha à parte, esse exercício é muito útil para você conseguir no futuro interpretar o esquema direto com o esquema da montadora. Nas primeiras vezes, quando você está entrando em contato pela primeira vez, você pode ir fazendo esse exercício de transferir as informações que você precisa para uma única folha, e no futuro você vai conseguir, de tantas vezes você fazer essa tradução, no futuro você vai conseguir interpretar direto no esquema original, tá? Então vamos lá, ó. O que eu quero trazer, lembrando, é o esquema da partida. Então eu vou abrir aqui de um carro qualquer, tá? Um esquema elétrico que eu tenho qualquer aqui. E aqui está o esquema disponibilizado, né? Esse aqui é o diagrama de equipamentos básicos. Esse aqui é um carro antigo já, só que a mesma forma de interpretar para esse carro vai ser para os carros mais modernos, né? Pelo menos por enquanto a montadora manteve essa construção. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa localizar o componente. Motor de partida está aqui, ó. Então estudo de caso aí desse veículo específico, né? Não vou falar o nome, mas motor de partida letra B. Então a gente já encontra nessa folha que o motor de partida está aqui, ó. Essa é a representação do motor de partida. Vale ressaltar que você precisa ter uma base para entender essa aula, tá? Não vou ficar revisando o funcionamento do motor de partida. Enfim, esse não é o nosso objetivo. Aqui é a interpretação Volkswagen. Interpretação dos esquemas tradicionais da Volkswagen. Então vamos lá. Primeira coisa, existem três ligações elétricas no B, que é o motor de partida. Ele tem a ligação 30, ele tem a ligação 50 e tem uma ligação aqui que não tem nome, não deu nenhum número, nenhum padrão de linha, mas vocês já vão entender que pode ser representado por um número sim, tá? Então vamos lá, primeiro vamos para as coisas mais fáceis, né? Tem aqui o motor de partida e eu tenho uma ligação que está saindo do motor de partida, indo direto para a bateria, tá vendo? Ó? Esse pino 30, nesse caso aqui, está sendo representado por esse cabo aqui, ó. Ele vai sair do pino 30, ou seja, da conexão 30, da linha 30 do motor de partida até o positivo da bateria diretamente sem fusíveis, tá? Sem passar por fusíveis. Então essa é a primeira ligação que a gente precisa passar para aquela nossa folha, para aquela nossa única folha, né? Então a gente vem aqui e, da bateria eu tenho uma ligação direta para o pino 30, ok? Pino 30 do motor de partida recebe um positivo direto da bateria. Aí agora a gente vai para o outro pino positivo, que é o pino 50. Não sei se você está enxergando aqui, ó, mas a gente tem um pino 50, né? E esse pino 50 ele vai conectado em qual outro componente do automóvel, né? Nessa folha não está representado. O máximo que essa folha está mostrando é que existe aqui uma ligação para um retângulo 20. E aqui que está a nossa principal dificuldade, que é a mudança de folhas, não é? Toda vez que você perceber que um dos cabos está indo para um retângulo e dentro desse retângulo tem um número, esse número faz referência à coluna que este cabo continua no esquema Volkswagen. Então, estou aqui, ó. Eu estou na coluna 5. Esse cabo está conectado, ele continua
na coluna 20. Então eu preciso baixar e ir até a coluna 20. Lá na coluna 20 você vai ter um cabo com a mesma cor e com um número de referência de onde veio, que no caso é o 5. Então aquele cabo que parece que está sendo rompido aqui, ó, ele não acaba aqui na montagem física. Ele só é representado, a continuação desse cabo é representado em outra folha. Então, do pino 50, nós temos uma ligação direta para o componente D, pino 50B. Quem é o componente D? A gente vem aqui na legenda, comutador de ignição, chave do carro, comutador do carro. Então lá na nossa simplificação, a gente tem uma ligação que vai do pino 50, do 50B, aqui eu acabei apagando, mas do pino 50B, do comutador de ignição, ele vai conectado diretamente no pino 50 do motor de partida. Legal. Aí, beleza, a ligação do motor de partida está feita. Aqui nesse ponto, a gente começa a entender a importância de você fazer um estudo de caso. É muito bom você ter a base, o conteúdo técnico, a base teórica, ou até uma base prática mesmo, de estudo prático, mas estudos de caso, experiência de aplicações daquilo que você estudou, são, na minha opinião, aí, já passei hoje em 2021, eu estou com mais de 200 alunos aí, que passaram pelas minhas turmas presenciais, tá? E historicamente sempre dei o conteúdo teórico ou dei um conteúdo prático. A aplicação de um estudo de caso, um veículo que aplica aquelas regras, é o melhor estudo que você pode fazer. Depois que você tem a base, não adianta você fazer de novo o mesmo curso. Tá? Isso eu até falo muito com os meus alunos. Imagina que você terminou esse curso aqui, esse curso acabou de fazer, tal, entendeu? Curso de eletricista, por exemplo. Você acha que para se desenvolver na área que você está, você precisa fazer esse curso de novo? E 100% das pessoas falam, não, professor, eu não preciso fazer esse curso de novo. Porque se eu fizer de novo, eu não vou ter pode ser que eu preencha uma lacuna ou outra que eu acabei não pegando. Mas para realmente me desenvolver, eu vou ter que ter o estudo de caso. Eu vou ter que ir lá num carro específico e ver como aquele carro funciona. Estudei aquele carro, vou para outro, vou para o outro. Então os estudos de caso são a maior ferramenta que você pode ter. E esse aqui é um carro real. Estou pegando o esquema e estou fazendo o que você deveria fazer em oficina. Justamente para você desenvolver essa parte. Essa é uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar. Estudos de caso. Realmente o que você vai fazer. Tá? Só que tudo isso tem que vir depois de uma base teórica. Você tem que ter um conteúdo teórico, tem que ter uma base, tem que ter um entendimento de funcionamento das coisas para você conseguir tirar o máximo de proveito de um estudo de caso como esse. Bom, e voltando aqui, né? Depois que a gente já entendeu que tem um pino lá que sai da linha 50 do motor de partida e vai para o pino 50 do comutador de ignição, a gente precisa entender como é feita a alimentação do comutador de ignição. Se você olhar aqui dentro do esquema, né, isso eu passo também nos cursos presenciais, convido você a revisitar suas anotações aí. O esquema interno do comutador de ignição representa o seu funcionamento. Tá? Então, chave desligada, esses contatos aqui de dentro estão posicionados dessa forma. Chave contato, eu tenho ali um contato, né? Opa, esse contato fecha a segunda. Tem a partida, fecha a terceira e assim por diante. Tá? Só que todas essas alimentações de saída das chaves, elas são provenientes, elas vêm de uma alimentação central, que é o pino 30. E o pino 30 está conectado ao quê? Nós não sabemos ainda. E esse é o nosso próximo passo de interpretação do esquema. Então vamos lá. Se eu vier aqui, ó, vamos lá para o esquema elétrico, né? Lembrando, eu dei uma cortada para caber lá na minha imagem, tá bom? Então o pino D aqui, ó, como você pode perceber, ó, pino D, desculpa, o componente D, ele recebe alimentações de 2 pinos 30. Então, esse comutador específico desse carro, ele tem 2 alimentações 30. Um 30 libera alimentações para uma parte do circuito
e o outro 30 libera alimentações para outra parte do circuito. Aí é uma decisão da engenharia, tá? A gente não tem poder sobre isso. Um cabo 30 tem uma bitola, o outro tem outra bitola, então provavelmente um é para as coisas com maior potência, o outro é com menor potência, bom, enfim. E esses dois casos, eles são unidos, ou seja, eles saem do comutador e pode ser uma solda, pode ser uma conexão. Essa conexão vai para outra conexão TV2. A TV2, ligação de cabos para o terminal 30, ou seja, já dá uma dica de para onde vai essa ligação. E normalmente as alimentações dos componentes a gente é guiado pelos números de menor valor. Então, como eu estou procurando aqui, de onde vem a alimentação desse cara, eu vou sempre seguir os retângulos de menor número, menor coluna, porque nas primeiras páginas é onde está a bateria. Então, se eu quero procurar alimentação, eu começo pelos menores números e vou subindo. Se eu quisesse procurar quais são os outros componentes que recebem uma alimentação bifurcada do TV2, aí eu começaria pelo número maior. Nesse caso eu vou começar pelo 11. Então vem aqui, esse cabo nessa ligação TV2, ele continua na coluna 11 e ele está na coluna 16, tá? Vou aumentar aqui para você entender, Esse cabo aqui, ele está na coluna 16. A 16 está aqui embaixo e o 11 está aqui em cima. Então, se eu aproximar aqui a tela, aproximei a tela, vou deixar o mouse em cima do 11 e vou rolar aqui a imagem para baixo. Tá vendo? O 11 ele está alinhado com o 16. Então, eu preciso ir lá na coluna 11, porque aqui eu estou na coluna 16. Eu vou lá na coluna 11 e vou entender qual é o próximo componente que essa ligação está sendo feita. Então, vamos lá. Subir aqui para o 11 e vi que tem essa ligação 16. Opa, aquele cabo que saiu do TV2, ele não para, não é cortado, ele continua e a representação dessa continuação está aqui. Ele vai para um fusível geral, que é o S163 de 110 amperes. Esse cara recebe uma alimentação diretamente da bateria. Então, se a gente fosse representar isso numa única folha, como é o nosso caso aqui, nosso exercício, né? Eu representaria dessa forma. Uma ligação, bateria, direto para o comutador de ignição. Obviamente que entre o comutador e a bateria, existe aquele fusível. Então é importante nas suas representações você colocar esse cara. Porque às vezes o fusível queima e você esquece de testar ele. Então é importante você colocar o fusível. Aqui eu não coloquei porque não tinha espaço aqui no meu PPT, aqui na minha imagem, tá? Então ia ficar muito poluído, então eu tirei o fusível. Beleza? E por último tem a alimentação negativa, né? Tem que lembrar também dela. Muitos defeitos vêm da parte negativa, da massa, da estrutura, do negativo da bateria. Como é que a bateria no seu polo negativo é conectada ao motor de partida? Agora a gente vai lá para o esquema para entender isso. Tá? Vocês já devem saber, mas não custa mostrar no esquema, né? Você vê que o negativo da bateria ele está conectado nessa barra inferior aqui, E essa barra inferior ela continua em todas as outras páginas, tá vendo? Ela continua sendo representada nas outras páginas. E você percebe que eu tenho algumas ligações desse cara. E normalmente essas ligações, como aqui no caso da linha desse nome aqui 50, né? São conexões à massa. Então essa linha que está passando no inferior aqui das imagens, né? Essa linha ela representa a massa do automóvel, ela representa a estrutura do automóvel. Então, quando a bateria está conectada na estrutura, toda essa barra fica com a polaridade negativa, a estrutura do carro fica com a polaridade negativa. E aí o motor de partida, ele é conectado à estrutura, ele é parafusado à estrutura do automóvel, de forma que ele consiga receber essa alimentação massa. Aí, pessoal, num futuro próximo, eu pretendo trazer para vocês os significados das simbologias. Então, qual que é a diferença de essa simbologia de conexão para essa simbologia, para essa? O que cada uma dessas conexões significa? Essa simbologia, por exemplo, né? Então, mas aí eu acredito que já são detalhes um pouco mais específicos. Na oficina, muitas dessas coisas você não vai precisar, você precisa, mas não é essencial, tá? O essencial é você conseguir pegar um esquema elétrico como esse, que vai mudando de folha, passando por vários componentes, e conseguir traduzir ele para uma única página, que foi o nosso caso aqui. Então vira aqui,
e traduzir. Esse é o esquema que lá no original está espalhado por várias folhas. Aqui ele está numa única folha, está numa única imagem. E aí, a partir dessa imagem, você pode fazer um diagnóstico, que também é uma ideia que eu vou trazer em próximos vídeos, de você conseguir fazer um diagnóstico de um sistema como esse, baseado no esquema que você traduziu. Opa, beleza, motor de partida não está funcionando. Primeiro passo, desenha numa folha quais são as ligações do motor de partida. Segundo passo, começar os testes. Trazer isso no futuro próximo é também a minha intenção, beleza? Bom, pessoal, obrigado pela atenção até aqui no vídeo. Foi um vídeo longo aí, espero que tenha ajudado você. E se realmente você quer que esses outros vídeos de continuação estejam presentes, entre em contato comigo ou deixe um comentário aí, dependendo de onde você estiver vendo essa imagem, porque a partir do feedback das pessoas que estão me escutando, estão prestando atenção, foi até o final do vídeo, que eu vou formular, obviamente que dentro dos meus conhecimentos, da minha lógica de raciocínio, né, e dos meus objetivos, mas eu vou sempre fazendo um ajuste fino a partir do que vocês me falam, beleza? Então aguardo aí o feedback de vocês, espero que vocês tenham aprendido e até a próxima. Valeu, pessoal!